Olá, boa tarde, bem-vindo ao Seleção Sport TV. Um dia especial, assim, um dia de abertura, de largada sendo dada para o futebol brasileiro nas Copas. Começa hoje a Copa do Brasil, primeira fase com 80 clubes e hoje tem Vasco e Galo em campo. Começa hoje a Libertadores para o futebol brasileiro, com o Bahia em campo, Corinthians em campo amanhã. Tem o Botafogo iniciando a sua luta pela Recopa e possivelmente anunciando o técnico a qualquer momento, é a apuração do GE. São alguns dos destaques do programa que começa agora com o Maestro Júnior, o Eric Faria e o Sérgio Xavier Filho. Beleza, Maestro? Beleza, André. Bem-vindo, hein? Obrigado, um abraço, Eric, Serginho, o pessoal que está com a gente. Me chama a atenção esse negócio do gramado novamente, a vir à tona isso, entendeu? A gente vê em outros países onde você tem problemas de inverno, problemas com uma série de coisas e os campos são sempre naturais. Eu não gosto que quando o percentual de sintético é maior do que o natural. A gente vê o Engenhão é diferente. Você tem uma noção que parece, entendeu? Que tem pouca modificação. Quem já jogou no sintético, quem já jogou no natural, sente a diferença. Eu tenho um amigo que diz que quem gosta de gramado sintético é ortopedista. Né? Porque o que tem de intervenção cirúrgica, de cruzado, menisco, não sei o que, são eles que gostam. E eu vejo que a tendência aqui, infelizmente, vai ser para ir para esse lado, entendeu? Eu acho que os jogadores têm que se juntar mesmo. Se tivesse um sindicato forte, isso aí eles teriam voz na hora de colocar, entendeu? É melhor, logicamente, você jogar num campo que seja regular do que aqueles que não são irregulares. Mas acho que tem solução. Só não gosto realmente quando é quase que totalmente sintético, porque acho que você tem um condicionamento. Eu vou te dar um exemplo que até já vi várias vezes. O Everton Ribeiro é um jogador extremamente habilidoso. Eu não consegui ver, nem nos melhores momentos do Flamengo dos outros anos, o Everton Ribeiro jogar um jogo, vamos dizer assim, dentro do seu nível em gramado sintético. Em todos os lugares que ele jogou em gramado sintético, ele sempre teve uma dificuldade. Por quê? É a bola que corre mais, é uma série de circunstâncias que fazem com que... quer dizer, ele não tem esse rendimento. E acho que isso acontece com outros jogadores, entendeu? Principalmente aqueles que são menos notados tecnicamente. Olha, eu mergulhei nesse tema no passado porque, naturalmente, o Palmeiras, que é dono de gramado sintético, olhou um movimento e falou, caramba, tá rolando um movimento e a gente tem que se proteger. E aí o Palmeiras fez um estudo e já eu falo sobre ele. O Luizito Soares não jogava em gramado sintético, porque ele tem uma artrose no joelho e é evidente que o gramado sintético, como o piso é mais duro, desgasta mais o joelho. A gente que tem joelhinho sofrido sabe muito bem. Quando você vai num campo de grama ou quem joga tênis no saibro, você sente muito menos dor do que numa superfície dura, como é o gramado sintético. Então, assim, o Soares acho que tratou de deixar bem claro. Ele não jogava na grama sintética porque doía o joelho dele, o impacto é maior. Aí o Palmeiras, para se defender, usava como argumento, eu não sei quais são os dados atuais, mas o estudo do Palmeiras era de 2023. Para se defender, o Palmeiras mostrava que os gramados naturais, na média no Brasil, são tão ruins, cheio de buraco aqui, buraco ali, que o time do Palmeiras era aquele que menos tinha lesões em 23 das equipes da Série A. Então ele usava esse estudo para dizer, estão dizendo que dá mais lesão, mas no caso do Brasil, o meu gramado sintético é melhor que a média dos outros e o meu time é o que tem menos lesão. Era um estudo do Palmeiras, que treina, inclusive, em gramado sintético e, naturalmente, tem os jogadores muito mais adaptados ao piso. E é óbvio, não se discute que isso tem uma vantagem esportiva, né? Você treinar num piso onde você joga é normal. Para qualquer condição de campo, você poder treinar onde você joga, na mesma superfície é normal. Então, o Palmeiras se defendia disso. E aí eu fui estudar um pouquinho sobre como funciona a autorização para piso sintético. E é por isso que eu acho que esse movimento dos jogadores, embora eu ache essencial, o jogador como classe ele tem que se unir e zelar pelas melhores condições de trabalho para eles. Se os jogadores como classe entenderem aqui como Maestro Júnior que o gramado sintético é ruim para eles, que eles levem isso adiante. Então, assim, a bola está com os jogadores. Vários atletas como o Thiago Silva, Coutinho, Bruno Henrique, Gabigol, Neymar, o maior deles, compartilharam um texto pedindo mudanças, né? Preocupante ver o rumo que o futebol brasileiro está tomando. A média do jogador prefere jogar em grama natural. E aí, mas como funciona isso? É autorizado pela FIFA, muito embora... Mas a FIFA não coloca nos torneios dela. Exato, isso que eu ia falar. Por quê?
Exato. Você sabe o que causa contusão mesmo? É calendário. Sim. É você começar a jogar com 10 dias de treinamento. Isso causa muito mais até do que os próprios gramados sintéticos ou Você naturais, tocou num ponto que é crucial. A FIFA autoriza, é livre o uso de gramado sintético, mas ela não usa gramado sintético em Copa do Mundo. Ela não usa gramado sintético em Copa do Mundo. Então, assim, a FIFA autoriza, para que o gramado sintético possa ser usado em competições oficiais, há uma inspeção em todos os gramados sintéticos do mundo. É por volta de abril, normalmente, que é quando vem a comissão da FIFA. Lembra quando o Palmeiras trocou o gramado dele? Porque o Palmeiras estava preocupado de não passar na inspeção. Ele trocou todo o gramado e aí todo ano o Palmeiras passa na inspeção, como passa o do Atlético Paranaense, como passa o do Botafogo. Mas o Palmeiras estava preocupado, então ele trocou todo o campo dele. E aí passou na inspeção. Então, assim, passou na inspeção, a Liga ou a entidade do país autoriza, não tem muito o que possa fazer. Não desconheço que a CBF esteja caminhando em alguma mudança assim, de vetar gramado sintético. Pelo contrário, a gente está vendo Pacaembu reinaugurado com gramado sintético, Palmeiras, Botafogo, Furacão e o Galo é o próximo. Então, está aumentando o número de gramados sintéticos, como, aliás, apontam os jogadores. Né? E assim, não vai parar por aqui. Me parece óbvio que a gente vai ter mais gramados sintéticos no futebol brasileiro, porque entenderam que assim é mais fácil para fazer shows em estádios. Então, apenas estou constatando que o movimento dos jogadores, salutar, essencial, dificilmente vai ter eco, porque hoje no Brasil é permitido, basta passar na inspeção. André, vou te dar está livre para jogo. Não, um depoimento. Em 1990, foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de jogar num gramado sintético não tão modernizado como existem hoje. Foi lá no Japão, um jogo entre Flamengo e Real Sociedad. Né? Eu me lembro que um comentário do Jair Pereira, no nosso treinador na época, ele falou, caramba, como é que vai poder jogar nisso aqui? Porque é completamente diferente, entendeu? Lógico que naquela época era uma coisa que estava ainda começando, eu acredito, né? Já tem mais de 30 anos. Hoje a gente vê, eu já pisei em gramados sintéticos aqui, só não gosto é quando você tem um percentual muito, muito grande de sintético e pouco de natural. Acho que se você conseguir encontrar um equilíbrio, por exemplo, por que o pessoal do Botafogo chama de tapetinho? Porque realmente parece um tapetinho. Né? Eu acho que a influência que você tem ali no jogo em si, ela é menor do que em outros estádios. Eric Faria, boa tarde. Tens opinião sobre o assunto? Fala, Rivec, maestro, Serginho, boa tarde para todo mundo. Eu acho que a gente tem que ouvir os artistas do espetáculo. Eu acho que eles são os protagonistas, são eles que fazem a roda girar, o corpo é deles, eles sabem a dor que eles sentem após um jogo no gramado sintético. Já ouvi de vários que o desgaste é muito maior, que a recuperação nos dias após jogos no gramado sintético ela é mais difícil ainda. Então eu acho que quando a gente tem atletas desse nível que a gente está mostrando na reportagem do GE, Thiago Silva, Coutinho, Neymar, Bruno Henrique, Gabigol, entre outros, Dudu também se manifestou, eu acho Dudu que jogava em exato, no Palmeiras. Até eu acho que a gente tem que parar e ouvir, e acho que a CBF tem a obrigação de chamar todos eles ou alguns deles e ouvir e que se debate isso de alguma forma. Como vai ser feito isso? Não sei, porque hoje em dia a gente tem 2 ligas no Brasil que vão organizar o próximo Campeonato Brasileiro com a ascendência da CBF, enfim. Então, eu acho complicado mudanças para esse campeonato, mas eu acho fundamental que a Confederação Brasileira de Futebol ouça esses caras, porque são caras muito grandes e já passaram por diversas experiências no futebol. Vamos ver o que acontece, mas assim, que de fato, pela primeira vez a gente está vendo caras grandes se organizando, não só pela questão do gramado, mas pela questão do horário dos jogos também, questão de calendário. Acho que finalmente, foi o que o maestro falou, os jogadores estão sentindo o poder que eles têm e que podem, juntos, organizar um futebol brasileiro melhor para eles também. Que seja bom para a CBF, que seja bom para os clubes, que seja bom para as emissoras detentoras de direitos e que seja principalmente um futebol bom para esses caras que jogam. Afinal de contas, eu vou repetir, são eles que fazem a roda girar. Então, eu acho muito importante e bacana que os jogadores consigam se unir como classe. Sabe quem era que ficava louco, não aceitava, não entendia gramado sintético? Luiz Castro, treinador do Botafogo, que foi embora na liderança do campeonato.
Ele não entendia como num país tropical como o nosso, a gente tinha tantos gramados sintéticos, inclusive o dele, ele não entendia, era uma conta que não fechava na cabeça dele. Boa tarde, Serginho, bem-vindo ao Seleção. Boa tarde, Gisek, Eric, Júnior. A vantagem de ser o terceiro aqui da mesa, né, é que a gente já pega já vai na garupa, já entra na garupa. Se fosse no tênis, a gente pegava a bola na subida, assim, porque o jogo já começou, né? E vocês três pegaram pontos muito importantes que nos leva para uma reflexão que não pode ser binária, né? Sim, gramado sintético ou não gramado sintético, não é bem assim. Essa história é bem mais complexa. E aí também vale alguma vantagem a gente há de ter cabelos brancos, né, Júnior? Barba branca, que é já ter visto muita coisa. E eu lembro, né? Eu estou trabalhando aí com futebol desde os anos 90, né? 80, talvez, o finalzinho. E os gramados eram horrorosos, a gente melhorou muito. Os jovens acham, os gramados são horríveis. Volta para lá, o Júnior sabe. Quantos gramados que o Júnior pisava e dizia, uau, estou jogando um gramado maravilhoso. O Morumbi era ruim, o Maracanã era ruim, o Mineirão a grama era altíssima, a Fonte Nova nem se fala. Então, assim, era fora os palcos menores, fora né? Os palcos menores. Aí não se fala. Aqui no Rio, no subúrbio, né? Eu estou pegando, né? Bom, aí o tempo vai passando e vamos pegar o exemplo do primeiro sintético brasileiro a valer, né? Atlético Paranaense. A Arena da Baixada lá, que teve até outros nomes, ela começou com um gramado natural. E o gramado natural lá era horroroso, porque a iluminação e não dava certo, a insolação. E o que acontecia? Quem ia jogar lá, jogava num pasto. Aí no momento que eles colocam o gramado, a grama artificial, que é a primeira geração, hoje já melhorou, né? Quem ia jogar disse, é ruim aqui, mas era pior antes. E acho também que essa história dos shows, por isso que eu digo que a discussão é complexa. Não adianta, então tá, então o Palmeiras pega e coloca a grama natural. Se tiver essa rotina de show, a grama natural do Palmeiras tende a ficar um pasto também. Então a gente tem que resolver tudo de uma forma um pouco maior. O Júnior e o Eric falaram de calendário. Claro que tem que mexer no calendário, é óbvio que você pega o Maracanã, coisa e tal, vários estádios com grama natural já tem problemas porque tem um jogo demais, né? Então acho que a gente tem que fazer essa conversa mais ampla, mas esses caras são os protagonistas, né? Os jogadores. Esses caras, que bom que eles estejam falando, que eles tenham se unido. Tomara que isso não pare, né? Tomara que isso siga no sentido da classe reivindicar melhores condições de trabalho. E uma coisa que eu acho que a CBF podia fazer é algo que a Conmebol fez recentemente. Inspeciona o gramado. Isso aqui não tem condição, amigo. Ela vetou o gramado do Maracanã na Libertadores da Conmebol, lembra? Então eu acho que a CBF poderia fazer a mesma coisa. Inspecionar alguns gramados. Mas é o Castelão, mas não interessa. O gramado não tem condição. Arruma um outro onde possa ter o jogo em condições realmente que a Série A, a Série B, a Série C, o futebol profissional do Brasil merecem. Deveria ter uma fiscalização melhor de gramados no nosso campeonato, né? E se vetar mesmo, nesse gramado aqui não pode ter jogo. A Conmebol fez isso recentemente, aqui no nosso país. A CBF podia ir pelo mesmo caminho. E eu só vou discordar uma coisinha de você, Rizek. Você diz, eu acho que não vai dar em nada. E não sei, porque essa não é uma questão só legal, é uma questão política. Se esse movimento dos jogadores crescer num nível um pouco maior, eu acho que você imagina, a gente vai ter que repensar. Você citou o exemplo do Suárez. O Neymar, eu já ouvi dizer que ele não quer jogar no Pacaembu porque é grama sintética. Ele não quer jogar no Palmeiras também? Também, porque é grama sintética. O Oscar e o Lucas, eu li alguma coisa também que eles estavam reticentes de jogar no fim de semana. Eles não quiseram jogar. Porque era gramado sintético no estádio do Palmeiras. Você imagina se começa o movimento dos principais jogadores falando aqui eu não jogo, aqui eu não jogo, aqui eu não jogo. Vai se criar um problema para se administrar. Uma queda de braço com os clubes Exato. de grama sintética. E aí, Botafogo, assim, Palmeiras... imagina, o Santos quer o Neymar o tempo inteiro. O São Paulo quer o Lucas e o Oscar o tempo inteiro. O Grêmio gostaria de ter tido o Luis Soares o tempo inteiro. Então, assim, e aí? Como é que faz isso? Como é que equilibra esses pratos? Bom ponto. Né? Bom ponto. É complicado. Até mesmo porque foram citados aqui só jogadores que tiveram, nos últimos anos, né, passagem pelo futebol europeu.
Onde o gramado ele é número 1. Quer dizer, se o gramado não for bom, não adianta que não vão deixar, até pela qualidade do jogo e por tudo aquilo que envolve você ter um bom gramado. Além disso, esses caras já estão com uma certa idade. E isso, a longevidade deles vai ser diminuída, claro. Não tem dúvida disso. Esse estudo que seria legal. Você saber qual é, vamos dizer, a vida útil de um jogador que jogou no lugar da grama sintética e na grama natural. Assim, isso é comprovado cientificamente. Assim, os jogadores têm uma recuperação mais demorada após um jogo na grama sintética. Eu conversei com alguns que jogaram temporadas para trás. O impacto é maior. Então, totalmente lógico. Então aí você já tem uma perda na saúde do atleta, cara, que eu acho que é o mais importante. Eu acho que nisso tudo, o que a gente tem que se preocupar é com a saúde desses caras. Ô Eric, e a história do Palmeiras, o estudo que o Palmeiras fez, é um estudo que você tem que olhar com uma reserva, né? Primeiro, justamente pelo fato de quem encomendou o estudo, que já quer aquele resultado. Segundo, o seguinte... essa história não é unifatorial. Tem muitos fatores. Então, assim, o Palmeiras pode ter menos lesão, mas o Palmeiras tem uma fisiologia de primeiríssimo, tem um centro de recuperação maravilhoso, tem um controle de minutos, né, que é lei no Palmeiras. Às vezes você olha um jogador assim e tá o Abel chamando o cara para sair, você olha... O Palmeiras acaba de se pronunciar. Imaginava que isso ia acontecer. Então vai. O Palmeiras imaginava que isso ia acontecer, até porque o Palmeiras vem se preparando há um tempo. O Palmeiras enxerga esses movimentos também como um ataque ao clube. Não estou dizendo se ele está certo ou errado. Apenas estou informando que o Palmeiras, porque ele como é dono de gramado sintético, recentemente o Flamengo falou contra gramado sintético, ele acha que há um movimento para que ele, Palmeiras, por exemplo, seja prejudicado no campo dele. Então o Palmeiras soltou uma nota e a nota é o seguinte... Traz várias das informações que eu já trouxe porque conheço um pouco de como o Palmeiras se posiciona diante do fato. O Palmeiras foi nas redes sociais, a gente já tem a nota do Palmeiras para plugar? Temos, produção? Aqui está. E escreveu o Palmeiras, diante da publicação realizada conjuntamente por alguns jogadores contra a utilização de gramados artificiais no futebol brasileiro, a Sociedade Esportiva Palmeiras esclarece que o campo sintético do Allianz Parque é certificado pela FIFA, como informei há pouco. Que realiza inspeções anuais desde a sua implementação em 2020, como informei há pouco, a fim de aferir que o piso siga os mesmos parâmetros de um campo de grama natural em perfeito estado, como informei há pouco. Aí o Palmeiras diz, e eu não vou ter como aqui ao vivo rebater isso, mas vou dar voz ao Palmeiras, não há qualquer comprovação científica de que o risco de lesão em campos artificiais seja maior do que em campos naturais. Pelo contrário, o recente estudo publicado pela revista The Lancet Discovery Science aponta que a incidência de contusões em jogos de futebol disputados em gramados artificiais é inferior à de lesões em campos naturais. Eu desconheço esse estudo, precisaria vê-lo e ouvir outras fontes, mas registro que o Palmeiras está escrevendo. Diferentes levantamentos realizados por veículos de imprensa, como eu informei, o Palmeiras tem esses estudos, mostram que o Palmeiras, ao longo dos últimos 5 anos, é o clube da Série A do Campeonato Brasileiro com menor número de lesões. O clube respeita a opinião dos atletas que manifestaram preferência por campos de grama natural e considera urgente o debate sobre a qualidade dos gramados do futebol brasileiro. Este problema, contudo, não será solucionado com críticas rasas e sem base científica. Até estranho que o Palmeiras não acrescentou uma informação que o clube gosta de trabalhar nos bastidores. O Gabriel, quando era atleta do Flamengo, ele se lesionou num buraco do Maracanã, lembra? Até xingou o braço, foi punido por isso. Só para ilustrar como os gramados naturais do Brasil, quando são ruins, na opinião do clube, são piores do que a grama sintética. Essa é a posição do Palmeiras. Se outros clubes se manifestarem, a gente lê sobre o estudo citado pelo Palmeiras. Eu aqui ao vivo não terei como rebatê-lo, ler, mas certamente o GE e outros portais vão atrás desse estudo. Que quando, por exemplo, vamos levar para uma outra atividade profissional. Imagina se todos os artistas, cantores fossem para um festival de música e todos reclamassem do som. Perfeito. O problema não está na voz dos caras, né? Está no som. Então, eu acho que a partir do momento que caras desse tamanho falam e se manifestam publicamente e topam comprar uma briga dessa, briga entre aspas, eu acho que a gente tem que parar e ouvir.
o Palmeiras está certo em defender o lado dele e acho que a melhor frase desse comunicado foi: isso não vai se resolver com críticas rasas. De fato, eu acho que a CBF, como Confederação Brasileira de Futebol, tem a obrigação de promover um fórum, um encontro, enfim, estudos, para que a gente chegue numa situação melhor. Agora, se você acha que num campeonato onde você tem grandes estrelas e elas se recusam a jogar ou podem vir a se recusar a participar de jogos importantes porque o gramado é sintético, eu acho que a gente tem um problema, um grande problema. E aí eu acho que a gente merece colocar uma atenção importante no assunto. E estamos de acordo que a CBF tem que ser a árbitra dessa discussão, né? Claro, A até mediadora. porque ela faz o regulamento da competição. E ela é a dona da isenção. O Palmeiras vai defender o dele, Claro, os atletas, jogadores vão pensar na parte deles e a CBF tem que ser a parte da isenção e arbitrar isso. Para além desse debate, a gente não pode ficar em coisas simples e básicas como o resultado. O time joga bem no gramado sintético, ganha campeonato, então vamos tirar o gramado sintético desse time. Eu acho que isso não pode ser um problema. Eu acho que, inclusive, se os jogadores realmente sentem que isso é um problema, os jogadores do clube que tem o gramado sintético podem se manifestar também como cidadãos e como atletas. Por exemplo, o Dudu saiu do Palmeiras e agora ele está se manifestando no Cruzeiro. Ok. Então ele sabe que era ruim. Ele se sentiu mais livre, né? Ele sabe que é ruim, exato. Hoje ele pode falar. Eu acho até que o Dudu não é o melhor porque ele está mega magoado com o Palmeiras. Tem isso também. Pode ser acusado disso, né? Mas ele se machucou lá, né? Sim. Ele se machucou jogando no Palmeiras, no Allianz Parque. Sim. Mas o Maestro levantou um ponto ali na primeira fala dele, que se a gente começar a pegar cada estudo que aparece, olha aqui, tem um estudo que teria mais lesões, que é esse que o Palmeiras trabalha, teria mais lesões na grama. Ok, mas essas lesões são provocadas realmente pela grama ou são provocadas pela má preparação em função do calendário? O cara treinar uma semana e já sair dando tiro. Ou também é mais comum ter gramados isso. ruins. O sintético tem um padrão. É comum ter gramados ruins. Será que não deveria ser comparado o sintético com os melhores gramados naturais? Por exemplo, os gramados ingleses, que a gente está distante. São muitas nuances. A gente tem estádios no Brasil com gramados naturais que são muito bons. O do Corinthians. O do Corinthians é muito bom, o Beira-Rio é muito bom. O Beira-Rio é muito bom. A Arena do Grêmio está muito bom agora, o gramado. O Maracanã tem reclamação aqui, mas melhorou. O estádio do Bragantino, a grama do Bragantino. A Vila Belmiro. A Vila hoje é muito boa. Tem um gramado excelente, muito bom. maravilhosa. Então, assim, a gente tem estádios com gramado. O Mineirão, eu comentei agora, jogo do Campeonato Mineiro, parece que está um tapete, está muito bom também. Então, assim, a gente consegue fazer. Agora, o calendário, ele é assassino dos gramados. Não tem como você ter 70 jogos no ano e manter um gramado bom, cara. Gente, e tem uma questão comercial forte, porque os clubes que fazem uso de gramado sintético fazem por questões comerciais. Não é porque eles acham legal o gramado sintético, é para poder fazer show com mais desenvoltura. Montagem, desmontagem de palco. E isso impacta diretamente o modelo de negócio que eles escolheram. Então não é inclusive, uma questão na construção do estádio. Não é simples. Não é simples, claro que não. Não é simples. Não é simples. Agora, o estádio, como produto final, tem o futebol. O futebol é o produto final de um estádio de futebol, obviamente. Para o Palmeiras para a W Torre, não. Exato. E eles compartilham lá. Eles compartilham, exatamente. Como o Pacaembu agora também, né? Exato. Por exemplo, o estádio do Palmeiras tem evento todos os dias lá. Isso é possível, eles dizem, por causa da grama sintética. O jogo é um dos eventos diários que acontecem lá, né? O jogo de futebol profissional. Cara, é uma discussão, eu achei o nosso É uma boa discussão. É uma de muito bom nível. A gente foi pego de surpresa, ao vivo. A gente não se preparou para debater o tema entrando no ar. A gente fez uso de conhecimentos que a gente traz ao longo da carreira, coisas que a gente ouviu, né? Não, eu acho que é importantíssimo isso, né? Você tem a questão, como eu já falei aqui, da longevidade, por isso que você vê que a maioria dos jogadores que se manifestaram são jogadores que já têm uma certa idade, que sabem que, né, esse tipo de gramado não vai trazer nenhum benefício, pelo menos por enquanto. Volto a dizer, não sou contra. Eu sou contra quando o percentual da parte artificial ela é maior do que a grama. Quando você encontra esse equilíbrio, né, eu acho que aí você pode ter, vamos dizer assim, no produto final do gramado, bem razoável para que não traga nenhum dano à maioria dos jogadores. E um outro fato importante. Nas principais ligas do mundo, gramado sintético não é utilizado. Na Holanda, inclusive, é proibido. Então, passou a ser proibido. Esse é um dado importante. Se você falar com o jogador italiano que ele vai jogar no sintético, ele vai se recusar.
E acho muito importante a gente lembrar, eu estou lendo o nome do Thiago Silva, que ele também fez uma reclamação do gramado do Maracanã. Então ele não está só reclamando do gramado sintético. Ele outro falando dia, do mau gramado. Do mau, porque aquilo Aquele ali que não traz- é a plataforma principal de um atleta de futebol. É o gramado, não tem Que é jeito. o ponto que eu acho difícil rebater o Palmeiras. Ele fala, peraí, vocês estão reclamando do meu gramado, vamos comparar o meu gramado com a média dos gramados naturais. Mas não quer E dizer que seja o bom também pro atleta. Não, perfeito. Ele alega que o dele é melhor que a média dos gramados naturais da Série A. Não, mas é melhor para quem? Essa é que é a grande pergunta, né? É melhor para quem? Sim. Se os atletas estão reclamando, eu acho que eles são as principais pessoas a serem ouvidas nesse processo. São os mais interessados. Exato. E você tocou num ponto, sim, não sei se vai acontecer, estamos especulando. Digamos que acontece uma decisão de Paulista, Santos e Palmeiras, decisão de Copa do Brasil, e o Neymar fala, ali eu não vou jogar. De O impacto disso, cara. Isso vira uma manchete mundial. Exato. Isso vira uma manchete mundial. Mas tem muita água para passar embaixo da ponte. Acabei de ler a nota do Palmeiras. Se outros clubes, como o Botafogo, como o Furacão, como o Pacaembu, quisessem se O pronunciar... Atlético Mineiro já está mudando o O seu Atlético gramado, Mineiro né? que vai mudar o gramado, quiserem se pronunciar, a gente mostra aqui a posição dos clubes e outros jogadores e outros clubes também. O Flamengo como instituição, na gestão Landim, tinha esse ponto. Né? O Flamengo como clube, era um clube abertamente contrário, se posicionava contrário. Não conheço outros clubes que tenham se posicionado como instituição, como o Flamengo se posicionava na era Landim. Vamos para a bola?